Olá, hoje nós vamos ler o texto de Apocalipse, o capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Deus, através do seu servo, envia esta carta à igreja de Esmirna, ao pastor e à igreja. Ao pastor, ele se refere da seguinte maneira: ao anjo da igreja. Por que chamou o pastor de anjo? Será que o pastor era bonzinho? Não, nada disso. O pastor era uma pessoa semelhante a todas as demais pessoas, assim como todos os pastores hoje em dia. Tem os seus acertos, os seus erros, o seu lado bom, o seu lado ruim, a sua hora boa, a sua hora desagradável também. Mas ele foi levantado por Deus para passar a mensagem do Senhor ao povo. E o povo e o pastor precisavam então ter ciência que o nosso Deus é aquele que esteve morto e tornou a reviver. Como o próprio Cristo falou a João no capítulo 1, no verso de número 17. Quando o vi, disse o apóstolo João, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante da glória de Deus, o apóstolo João caiu como morto, sem qualquer tipo de reação, mas Jesus Cristo estendeu a sua bondosa mão e poderosa sobre o nosso irmão João e ele então foi levantado. Com isto, Jesus Cristo estava demonstrando à igreja de Esmirna que ele tem poder para cuidar da sua igreja e, se for necessário, até ressuscitar os seus filhos. Bem, Deus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Em todas as cartas, o Senhor Jesus Cristo disse: eu conheço você, conheço a tua situação. E nesta carta, conheça a tua pobreza. Entre parênteses, nós vemos a seguinte frase: mas tu és rico. Por que ela está assim? Porque em alguns manuscritos ela aparece, em outros manuscritos esta frase não aparece. Não há nenhum problema em colocar essa frase no texto, porque ela nos ajuda a entender o sentido aqui de pobreza. Deus não se referia à pobreza material, mas sim à emocional. O povo estava desanimado, com medo, porque eles estavam enfrentando uma perseguição terrível. O imperador romano, o exército romano e outros cidadãos também se levantaram contra eles para lhes tirar o direito de cultuar a Deus e até mesmo de matá-los. Por isso, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da situação deles, dessa falta de ânimo, dessa falta de coragem. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Além disso, o Senhor Jesus Cristo diz também: eu conheço o teu problema, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Essas pessoas estavam perseguindo a igreja e se diziam então povo de Deus, servos de Deus, mas na verdade não era. Estavam causando um estrago na igreja de Esmirna. E diante disto, os irmãos deveriam fazer o quê? Eles deveriam de confiar em Deus. Por isso está escrito no verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Deus não iria tirar o sofrimento da igreja de Esmirna. Deus iria cuidar deles em meio ao sofrimento. Eles precisavam entender isso. Eles iriam passar pelo sofrimento. E Deus ainda avisa: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás, ele usou o imperador romano, os meios romanos, ou seja, o exército, os guardas, os governadores e também outras pessoas para perseguir a igreja de Cristo. E muitos irmãos foram presos. Alguns chegavam até a negar a Cristo, mas depois eles se arrependiam. E a igreja então entendia que esses irmãos não negaram a Cristo definitivamente. Eles caíram no mesmo caso de Pedro. Pedro negou a Cristo 3 vezes, mas não negou de todo o seu coração. Não negou definitivamente. Ele foi restaurado por Cristo mais tarde. E assim esses irmãos, os quais estavam com medo e acabavam negando a Cristo, também eram restaurados à comunhão da igreja. Contudo, a ordem de Deus é que eles deveriam se manter fiéis e não negar, em hipótese alguma. Por isso ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a fidelidade, ela deve ter ação completa na vida do cristão. Não devemos somente ser fiéis a Deus quando tudo nos vai bem, quando tudo é favorável. Mas especialmente devemos ser fiéis ao Senhor quando tudo der errado, quando ninguém mais estiver ao nosso lado, quando tudo contribuir para a ruína do cristão, aí o cristão deve permanecer fiel ao seu Deus. Por isso, o verso de número 11 termina esse texto dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é convertido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz? O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, aquele que está em Cristo não passa pela segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte, ela ocorre após o julgamento de Deus, quando os ímpios serão lançados, banidos da presença do nosso Deus. E nunca mais sentirão a graça comum e a graça especial do Senhor sobre a vida deles. A graça comum, ela se refere à alegria, ao prazer, à felicidade nesse mundo, ao bem-estar, às conquistas pessoais, à família, o poder observar a natureza. Tudo isso é graça comum que Deus concede a todos os homens. A graça especial é o perdão dos nossos pecados, a salvação em Cristo Jesus, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. É a força sobrenatural que Deus concede aos seus filhos gratuitamente para estes permanecerem fiéis na fé. Isto somente aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo têm, a graça especial. Bem, meus queridos, mais do que nunca nós precisamos crer no nosso Deus. Não podemos perder o foco no Senhor. Quando nós perdemos o foco no nosso Deus, os nossos problemas parecem que crescem e se tornam gigantes em nossa presença. Devemos lembrar do rei Ezequias, quando ele recebe uma carta do rei da Síria, o rei blasfemando contra Deus, insultando o povo de Israel, e ele ficou com medo. Ele se esqueceu de quem era o seu Deus. Contudo, ele enviou os seus servos até o profeta Isaías. E Isaías, como mensageiro do Senhor, lhe respondeu dizendo o seguinte: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. E após isto, o Senhor libertou o povo de Israel de uma forma maravilhosa. Eles tiveram de passar por toda aquela situação. Assim como nós hoje também vamos passar por todos os males necessários. Algumas coisas Deus pode tirar, outras Ele não tira, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, ele precisou passar por isso. Mas o nosso papel em meio a esta situação não é ficar olhando a situação, os números, como fizeram os espias e foram até a terra prometida e ficaram observando o inimigo e voltaram desanimados.
Nossa situação hoje deve ser a seguinte: olhemos para o nosso Deus, para as suas promessas escritas na Bíblia, como por exemplo no texto de Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Vitoriosa. Ou seja, é Deus, meus amados irmãos, quem nos sustenta. Então, diante de tudo quanto temos passado, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês.